E aí, tudo bem? Eu estava dando risadas interiores, porque é muito rico, né? Você conversar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, de trajetórias diferentes, porque você percebe que sucesso deixa a pista. E como a gente fala nesse canal, produtividade com sentido, tem que ser um sucesso que tenha sentido para você. Tem que ser um sucesso que contribua também para a sua qualidade de vida. Tem que ser sucesso que você possa encontrar pessoas que te lembram de coisas que você fez. Coisas ruins é perigoso. Mas algo que você compartilhou, talvez até de forma no seu piloto automático, que contribuiu para outra pessoa. Você já passou por isso? O quanto que isso pode impactar e a gente ter consciência que isso significa algo de bom para outras pessoas que estão ao nosso redor, na nossa trajetória de vida? Meu nome é Minoru Ueda e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você essas coisas que vão acontecendo na nossa vida que a gente não presta atenção, que pode contribuir também para outra pessoa, pode contribuir para a produtividade da outra pessoa, na qualidade da outra pessoa. Porque nesse nosso canal a gente compartilha bastante sobre propósito de vida, sobre produtividade com sentido, com os elementos da inteligência emocional para ajudar nos momentos de desafios, sejam elas de mudança, sejam de transição de carreira, momentos que a gente talvez esteja no momento de apatia, de tédio na nossa atividade profissional e também momentos que a gente está muito acelerado na ansiedade no momento organizacional. Por quê? Você já deve ter ouvido e falado, a gente fica mais tempo no mundo da organização no nosso trabalho. E eu coloco uma segunda questão de reflexão. E a gente fica mais tempo ou menos tempo e também a gente fica mais tempo nessa vida, nossa longevidade de vida. Então aproveitar e trazer contribuição com uma qualidade de vida que possa equilibrar o nosso bem-estar, tanto pessoal quanto profissional. Em vários vídeos nesse canal a gente compartilha a importância de a gente trazer os nossos pontos fortes, a importância das emoções positivas. E hoje eu quero conversar com vocês o quanto que é importante a gente prestar atenção nas coisas que acontecem na nossa vida e por que isso também às vezes passa assim desapercebido e você fala, puxa vida, eu passei várias vezes nesse local e não percebi. Nossa, eu já naveguei tanto no nosso canal aqui do YouTube e eu não percebi aquele vídeo que fala sobre isso, sobre aquilo. Nesse nosso vídeo, nesse nosso canal a gente fala muito sobre esse processo. Então, se inscreva no nosso canal, porque ao se inscrever, de repente o rosto do Japão vai aparecer de vez em quando, aí quando você estiver fazendo a sua higiene mental, o seu processo de expansão de conhecimento, ou fazendo conexões, né, dos vídeos e tal. Então, por que isso acontece, de a gente não estar atento nas coisas que acontecem na nossa vida? Isso é muito interessante, porque eu não sei vocês, eu voltei para os bancos escolares, que bonito, né? Depois dos 40 anos, eu me graduei, né? Eu fiz História, depois eu fiz, logo depois eu fiz uma pós na administração de empresa, tal, fazendo uma conversa com recursos humanos, e fui fazendo uma trajetória de vida, né? Trabalho, tudo isso, e fazendo os cursos pontuais, né? Eu tenho alguns vídeos do canal, até compartilhei que durante as minhas férias, eu e a minha esposa, nós não tínhamos ainda filhos, né? Então, a gente aproveitava os feriados para os cursos, né? Então a gente fazia curso de programação neurolinguística, condicionamento neuroassociativo, hematologia, análise transacional e fui fazendo, né? E tudo isso. E nessa trajetória, quando a gente traz conhecimento, isso é muito interessante. O nosso foco, né, toda abordagem, o que eu gosto muito do YouTube, que ela te dá uma série de canais, de uma série de temas, né? Então desde temas ligados à questão organizacional, música, todos os interesses, é uma universidade. Eu falo que o YouTube é uma grande universidade que você tem acesso na ponta dos seus dedos, na palma das suas mãos. Essa frase é de Peter Drucker, né? Peter Drucker fala assim, o conhecimento, a grande revolução
do processo organizacional é que o conhecimento está nas palmas das mãos. Ele comenta nas suas obras que quando ele iniciou, Peter Drucker, grande autor, né, dizem que existe administração de empresa antes e depois de Peter Drucker. Peter Drucker revela que quando ele iniciou na sua vida profissional, quando ele era pequeno, garoto, o avô dele levou numa grande indústria onde o avô dele era, acho que gestor, e falando assim, olha, a coisa mais preciosa nessa organização, adivinha o que que é? E aí ele apontou, né, o avô falou, aquilo lá, aquela máquina tem tantos anos, é o coração da organização. E aí o Peter Drucker faz um contraponto, né, escrevia sobre isso, ele falava assim, hoje o conhecimento está na palma das mãos, e também está no ser humano, né? Está no ser humano. E ela está assim, ó, só um clique aqui, você vai assistindo os nossos vídeos, tudo isso. Então, por que a gente perde às vezes essa atenção? Esse é um estudo, tá, da Universidade de Harvard, de 2 pesquisadores, que é a cegueira inatencional, ou seja, a gente tem uma cegueira que não é a nossa atenção, não é a nossa intenção, mas uma cegueira que acontece e a gente não percebe as coisas que acontecem ao nosso redor, ou pela vida corrida, ou porque isso não faz parte do nosso interesse. Então, quanto mais a gente sair da nossa zona de conforto, quanto mais a gente ampliar a nossa visão, por isso que a mentalidade de crescimento é muito importante, da professora Carol Dweck, que hoje eu trouxe o livro para mostrar para vocês, porque eu tenho um amigo nesse canal que ele fez um comentário e falou assim, essa é uma obra-prima. Ela é uma obra-prima, né? O Mindset, a nova psicologia do sucesso. A professora Carol Dweck fez um trabalho genial observando o Mindset fixo e Mindset de crescimento. E num dos aspectos do pilar do Mindset de crescimento é a aprendizagem. Tá? Você desenvolver a aprendizagem contínua. Então, você trazer a aprendizagem contínua, ela gera também, amplia um pouco o seu foco para aprender também com as outras pessoas. Esse é um dos aspectos tão importantes no relacionamento humano, né? A gente sempre, parece simples, né? Eu falo da mentoria Virtus, que é a mentoria que a gente trabalha, e um dos feedbacks, ou vários feedbacks, principalmente de profissionais que vêm muito de áreas técnicas, que eles falam assim, nossa, Ueda, só o fato de eu ter aprendizagem contínua, eu melhoro as minhas perguntas com a minha equipe, com as pessoas que convivem comigo. Sim, porque quando você tem aprendizagem contínua, as suas perguntas, elas ampliam para o interesse também de que você quer entender o que o outro está fazendo e não apenas para responder. Por conta disto, que a escuta empática era importante, e a inteligência emocional nesses aspectos. Então, esses 2 estudiosos que fizeram esse estudo, tem um livro muito bacana, tá? Esse vídeo nasceu por conta disso, que a gente perde muitas vezes do que está acontecendo ao nosso redor. E quando a gente começa a prestar atenção das coisas que de repente você está vivenciando, você fala, ah, isso aqui é interessante, nossa, isso aqui então acontece por conta disso, e essa conversa também é oriunda de quando você começa a pesquisar um assunto, você fala, nossa, como tem esse assunto, né? O quanto que isso tem me impacta. A minha filha estava num torneio de foguetes, eu comecei a pesquisar sobre foguetes, né? Foguetes, o que acontece, como que é, o que esses motores propulsores, você vai ampliando, não é a minha área, né? Mas também, olha que bacana, você também vai trazendo uma linguagem para você também conversar com as pessoas. Isso gera contabilidade emocional positiva. Ueda, como assim? Todas as vezes que eu estou conversando com alguns amigos, eu falo assim, vamos gerar contabilidade. Aí o pessoal fala, já veio o Ueda com aquele corpo que não pertence mais dele de diretor financeiro. É a carreira que eu tinha lá atrás, né? E aí tudo tinha balanço, né? Contabilidade, ó, gerar crédito e gerar débito. Escuta, gera crédito. Escuta, gera crédito. Bom, os 2 pesquisadores, Dr. Christopher Chambers e Daniel Simmons, ambos da Universidade de Harvard, eles começaram a fazer uma pesquisa sobre essa questão da cegueira, por que acontece a questão da cegueira, né? Então eles revelam que um dos aspectos, né, desse processo é que as pessoas elas ignoram aquilo se elas estão com um foco ou foram direcionados a ter focos em determinadas situações. A história é muito legal. Eu até eu conversei aqui, eu escrevi para não perder esse roteiro. Ó. Chama-se A Experiência do Gorila Invisível.
tá? O gorila invisível. O gorila invisível é o seguinte, eu tô aqui, ó, só deixa eu pegar o roteirinho aqui, ó. Radar dos gorilas invisíveis. Eles pegaram vários alunos, 2 times de basquete, assim, com bola de basquete, 2 grupos. Um grupo com camiseta preta e outro grupo com camiseta branca, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar o livro, ele tá aqui, ó. Eu vou ler porque tem toda uma estrutura, né? Minha filha fala assim, pai, você quando conta a história, você resume muito. Mas é que às vezes eu sou, como aqui no próprio vídeo, ou como a sala de aula, a gente tem que resumir, né? Mas isso aqui é importante, como que aconteceu esse processo. Bom, o Chris na época era estudante de psicologia na Universidade de Harvard, e o professor Dan, ele estava como professor assistente. E depois eles começaram a desenvolver todo um trabalho, porque o Chris já estava trabalhando em um dos laboratórios da Universidade de Harvard. Estudos sobre atenção visual e percepção. Foi conduzido lá na década de 1970 e depois eles, né, agora, recentemente, quando a gente fala recentemente, 20, 30 anos atrás, eles trouxeram esses estudos aqui. Para não ser assim tão genérico, esse livro aqui foi lançado em 2010, tá? Em 2010. Esse livro foi lançado em 2010, tá? Em 2010. Vamos lá, então, um estudo do ano 2000. Então, vamos lá. Pegaram atores, que eram os alunos da própria universidade, e o cenário era um andar temporariamente vazio do prédio da psicologia da Universidade de Harvard, quando eles realizaram um curta-metragem com 2 times em movimento, trocando passes de bola de basquete, tá? Um time usava a camisa preta e o outro branca. O professor Dan ficou com a operação da câmera e a direção, o Chris, coordenou a ação e escolheu as cenas necessárias. Eles gravaram em fitas de vídeo, então já faz um tempinho, fitas de vídeo, e nossos alunos se espalharam pelos campos de Harvard para executar o experimento. Eles pediram a voluntários que contassem em silêncio o número de passes realizados pelos jogadores de camisa branca e ignorassem os passes dos vestidos de preto. O vídeo durava menos de 1 minuto, então ele pediu para que as pessoas que estavam lá assistindo contassem, tá? Que assistindo o vídeo, contassem quantas vezes as pessoas de camiseta branca tocavam na bola, tá? O foco então ficou camiseta branca, isso é muito importante. Imediatamente após o fim do vídeo, nossos alunos perguntaram aos sujeitos quantos passes haviam contado. Na versão integral, a resposta correta era 34 em 35, talvez. Sinceramente, isso não importa, diz o professor. O objetivo da tarefa de contagem dos passes era manter as pessoas ocupadas com algo que demandasse a atenção, a ação dos passes, da bola. Mas não estávamos interessados na aptidão para contar passes, mas sim interessados nessa questão de observar, né, como que isso aconteceria, ou o que ia acontecer. Na verdade, estávamos testando outra coisa. No meio do filme, uma aluna completamente fantasiada de gorila entra em cena, para no meio dos jogadores, olha para a câmera e bate os punhos no peito. Depois sai, passa cerca de 9 segundos em cena. Então ela ficou ainda 9 segundos em cena. Depois de perguntarmos ao sujeito sobre os passes, fazíamos perguntas mais importantes. Você notou algo estranho enquanto fazia a contagem? Resposta: não. Você notou alguma coisa além dos jogadores? Bom, tinha um elevador e uma letra S. Então tinha ainda na parede algo que pudesse, né, ter outras coisas lá. Letra S pintadas na parede. Não sei o que significava esse S. Pergunta: você notou alguém além dos jogadores? Não. Você notou um gorila? Aí as pessoas falam: não, o quê? Foi surpreendente, quase metade das pessoas de nossos estudos não notou o gorila. Desde então, o experimento foi repetido muitas vezes, em diferentes situações, com públicos diversos e em múltiplos países, inclusive no Brasil.
mas sempre com o mesmo resultado. Cerca de metade das pessoas não vê o gorila. Eu falo inclusive no Brasil porque eu tive acesso a esse estudo quando eu estava fazendo na academia. Foi um dos alunos que levou para que a gente pudesse também estudar nesse processo. Estava na Universidade de São Paulo lá. Como é possível uma pessoa não ver um gorila andar no meio da cena, depois de virar diretamente para a sua frente, bater no peito e ir embora? O que tornou invisível o gorila? Eu, inclusive, no vídeo, naquele dia não vi o gorila. Eu não vi. Eu fui uma das pessoas que não vi. Esse erro de percepção resulta de uma falta de atenção a um objeto inesperado e, por isso, leva o nome científico de cegueira inatencional. Os sujeitos estavam se concentrados, as pessoas estavam se concentradas com tanto afinco na coragem de quem? Dos passes. De qual camiseta? Preta. Né, das camisas pretas, que ficaram cegos, das camisetas brancas, desculpa, das camisetas, estavam focados nas pessoas de camiseta branca. Isso aqui foi um ato falho, porque agora quando eu assisto eu falo, eu vou no inverso, eu vou observar o que não foi no comando. Então, as pessoas estavam se concentrando com tanto afinco na contagem de passes que ficaram cegos para o gorila bem diante dos olhos. Por isso que esse livro, a capa é genial, pessoal. O gorila invisível, é uma pessoa e um gorila, né? É uma pessoa e outros equívocos da intuição, né? Então ele vai fazendo esse trabalho. Mas o que a gente quer conversar? Quantos gorilas invisíveis aparecem diante de nós e a gente não percebe? Eu falei que o conhecimento, quando ele vai gerando conexão, por isso que eu falei, né, que quando eu voltei para a academia, voltei com mais de 40 anos, mas ainda daquele processo, durante esses 10 anos, fui fazendo os cursos relacionados ao comportamento humano, né? E isso então vai gerando focos. Então, quando você abre a sua percepção, então conhecimento, aprendizagem contínua, né? Porque o conhecimento, só a coleção não ajuda. Você tem que fazer conexão. Aí gera aprendizagem. Aí quando tem a prática, você fala, isso faz sentido. Então, quando você tem o processo do foco para a produtividade com sentido, você também vai buscar atividades que geram sentido, pensamentos que geram sentidos, microflow. O nome científico disso é microflow, ou seja, pequenos momentos onde você sente que seus pontos fortes estão relacionados aos desafios que você está tendo, pequenos momentos onde você sente que o tempo passa rápido, pequenos momentos que você perde a noção de tempo, pequenos momentos que você está engajado, porque é difícil você estar, se você tem uma atuação profissional ou na vida, você está totalmente engajado. Se tiver, sensacional. Mas tem alguns momentos que você dá uma parada para observar também o que está acontecendo. Alguns momentos que você tem que fazer o que você não gosta. Por isso que o Ikigai, quando as pessoas sabem o Ikigai, razão de viver, uma filosofia japonesa estudada cientificamente com os habitantes da ilha de Okinawa, centenários, que são 4 perguntas. E a primeira pergunta, que eu gosto muito de iniciar, é o que eu faço bem feito. A segunda pergunta é o que eu amo fazer. A terceira pergunta, o que isso gera de contribuição para a sociedade e onde eu sou remunerado ou eu tenho reconhecimento. Começar pelo que eu amo fazer, você ainda não teve tempo de gerar essa atenção para as coisas que vão acontecendo, né? Para ampliar diminuir a sua cegueira inatencional. O que acontece? Isso acontece muitas vezes. Eu estava conversando com uma amiga recente que agora está gestante, o papai também falou que está gestante também. Eles falam assim, Ueda, agora eu estou sabendo, quando você fala nos seus vídeos ou nas suas palestras, que quando acontece isso, você começa a prestar atenção nas coisas que estão ao seu redor. Ele falou, eu não sabia que tinha tanta loja de bebê. E aí a própria esposa, nossa, Ueda, abriu a porta da reencarnação aqui, né? Tudo isso, tá muita gente gestante e tal. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui algumas perguntas para a gente diminuir para a gente ter mais atenção e observar as oportunidades que acontecem na sua vida para ajudar nesse movimento de mudanças ou de transição, ou para você possibilitar, ampliar e construir, que é a teoria da doutora Bárbara Freire das emoções positivas. Vamos diminuir a nossa cegueira inatencional. Na questão de presença, o que você está sentindo nesse momento? Você começa a perceber, estou sentindo isso. O que de repente, do que você está sentindo, da rotina
que você pode diminuir uma rotina sua e falar, peraí, deixa eu ter mais sentido, significado do que eu estou fazendo aqui. Fazendo café, deixa eu tomar o café aqui, cheirar o café, aí beber o café. Esse copo foi um dos brindes que eu recebi de um trabalho que eu fiz na empresa, que foi na Johnson, que a gente fez e foi um brinde muito bacana, né? Muito bacana. Um café, ó, o café esfria, demora para esfriar. Então tá aqui, ó, o café. Então eu tô sentindo, ó, já tive a gratidão, agradeço o pessoal, né, da equipe lá que organizou a palestra. Nós fizemos um trabalho sobre competências emocionais, foi baseado no livro Competência Emocional, com o pessoal lá da Johnson, e nós fizemos, foi muito legal. Foi lá na sede da Johnson de São José dos Campos, online com o pessoal aqui de São Paulo, genial. Então o que você faz na sua rotina de que você possa ter gratidão? Alegria. O que você costuma fazer com alegria e que você começa a perceber? De repente, a alegria pode ser um gorila invisível para você, que você fala, não, mas de repente você tem pequenos momentos de alegria. E o que você, de repente, está ignorando no seu dia a dia que é importante para você? De repente, algo que é importante. Exercício físico, no Micro Hábitos, a gente tem um vídeo no canal, inclusive se inscreva no nosso canal, que a gente fala sobre os micro hábitos. Então, micro hábitos são assim, coisas que você faz diariamente, tá? Que você pode trazer mais algo que pode te dar, esse que é importante para você. Você está lá escovando os dentes, depois de escovar os dentes, deixa eu fazer um alongamento, né? Pequenas, coisas que duram 20 segundos, sabe? Que pode contribuir. São pequenos passos, como a filosofia de Lao Tse, né? Tudo começa com pequenos passos. Talvez o seu gorila invisível é um talento esquecido. Que ponto forte que você pode trazer e falar, peraí, né? Ou um projeto que te inspira, de repente aquele projeto do voluntariado, um projeto profissional, ou um projeto que fala assim, nossa, eu tenho tanto conhecimento que eu quero desenvolver um projeto de gravar o vídeo, de começar um empreendedorismo, ou de participar daquela associação de empreendedorismo. Enxergar o gorila invisível que pode estar atravessando sua vida. Lembra do vídeo? Inclusive tem vídeos, tem vídeo aqui no YouTube que são esse experimento, tá? É um vídeo, imagina, a qualidade não é sim, porque foi gravado em vídeo, depois foi gravado, eu acho que é do século passado. Cegueira inatencional, quando estamos focados em uma coisa que ignoramos todo o resto. Então, eu estou muito no monólogo ruidoso, eu não consigo observar todo o processo. Por conta disso, que a qualidade das perguntas que a gente faz na nossa vida gera qualidade para a nossa existência. Observe a qualidade das perguntas suas. Tem perguntas que já estão vencidas. Tem informações que estão vencidas. Aqui, reflexão. A gente está tão focado em bater metas, essa é uma reflexão do livro aqui do Gorila Invisível. Entregar projetos, cumprir prazos, agradar os outros, que não vê o gorila invisível. Nossos desejos, nossos talentos, aquilo que faz sentido de verdade. Um dos propósitos da mentoria Virtus é permitir que floresça os seus talentos, são os pontos fortes, aquilo que faz de verdade para você. O que você está ignorando no seu dia a dia? Qual é o gorila invisível que você está ignorando? Eu estava ignorando várias coisas há um tempo atrás. Por exemplo, uma das coisas que eu estava ignorando é esse equilíbrio da qualidade de vida e qualidade de existência nesse processo de investimento também em questões relacionadas ao nosso mundo material, sabe? Porque é bem aquilo, quando a gente fica no momento com foco, vamos economizar, você acaba também perdendo um pouco da sua qualidade de vida, né? Então, essa correria. Então, recentemente, eu e minha esposa, nós investimos numa viagem próxima, mas que valeu. Tem até um vídeo no canal que eu comento desse rapaz que foi aqueles monitores que a gente ficou conversando, ambientes diferentes que a gente vai também percebendo, quanto que você está investindo também para você, para gerar também, né, questões que possam trazer mais produtividade com sentido, e aqui uma reflexão que eu gosto muito, muito de trabalhar no nosso dia a dia. Quando a gente fica distraído em nossas tarefas, a gente deixa de perceber algo extraordinário que está na nossa frente. Então, às vezes é importante a gente estar no estado de presença, perceber o que está funcionando,
sabe, o que pode funcionar, quais são os seus talentos e contribuições e pontos fortes que te auxiliam e pode auxiliar na sua mudança, na sua trajetória, na sua nova trajetória, ou na sua jornada, ou impulsionar cada vez mais o que tem realizado de sentido. A vida só tem sentido sentindo.